Como vai? Radamés Manosso aqui de Curitiba. Neste vídeo nós vamos fazer um questionamento. Ser ou não ser conservador? Eis a questão. Olha, tem muita gente que considera que ser conservador é um privilégio. É somente para pessoas que estão no topo da cadeia alimentar. Mas eu diria que não é bem assim. Conservadorismo é para todos. Mas tem seus inconvenientes, suas dificuldades. Não é um mar de rosas. Eu vou mostrar isso através de 7 questionamentos que eu vou fazer durante o vídeo. Fique comigo. O meu primeiro questionamento é sobre austeridade. Por definição, um conservador é uma pessoa austera, pessoa econômica, pessoa mão fechada, aquele que procura controlar os gastos, evitar o desperdício. E então, se um conservador tiver que administrar um governo, uma empresa, uma família, ou até mesmo um galinheiro, ele sempre vai ser uma pessoa mão fechada, que vai tentar fechar as contas no final do mês e respeitar aquele princípio básico da contabilidade de que a receita tem que ser maior que a despesa. E isso não faz o conservador uma pessoa muito popular na sociedade. O questionamento número 2 é sobre a crença na matemática. Um conservador é uma pessoa que aprecia, usa e se beneficia da matemática. O conservador faz tudo na base do cálculo, na ponta do lápis. Ele quer ver os resultados fecharem, as contas fechando no final do mês. Recentemente, assisti no noticiário político lá, um candidato a prefeito que foi questionado da seguinte forma: o que o senhor pretende fazer para resolver o problema do déficit da Previdência Municipal? Prontamente o candidato respondeu: olha, é simples, eu vou contratar mais funcionários públicos, porque tendo mais funcionários públicos, teremos uma base maior para sustentar os funcionários que já estão aposentados. Bom, esse é o tipo de solução que realmente fura os ouvidos de um conservador, porque não tem nenhum contato com a realidade, muito menos com a nossa querida matemática. O questionamento número 3 é sobre a sabedoria do homem comum. Um conservador, ele acredita e aprecia a sabedoria das pessoas comuns. Ao contrário da ala progressista, que muitas vezes se declara repleta de amor fraterno pelo povo, mas que, na verdade, nutre um certo preconceito, um certo desprezo pela opinião das pessoas comuns. Um conservador, ao contrário, respeita e procura sempre apreciar esse tipo de conhecimento empírico, conhecimento tradicional. Então, quando eu falo em sabedoria do homem comum, estou falando lá do seu Manuel da padaria, da sua tia do interior, ou quem sabe até dos seus avós. Sim, um conservador, ele ouve, respeita as pessoas simples e mais experientes. O questionamento número 4 diz respeito à questão das boas tradições. Um conservador, ele acredita que as boas tradições são os pilares da formação da nossa identidade. Nós somos o que somos porque nós temos tradições familiares, nós temos tradições culturais, tradições religiosas, tradições do nosso país. E este conjunto de boas tradições é que nos torna únicos, que fazem nós sermos aquilo que somos. Nos dá uma identidade pessoal, graças às boas tradições. O questionamento número 5 é sobre a diferença entre reformas e revoluções. O conservador é um defensor de reformas, não é uma pessoa imobilista. Sim, ele quer que a sociedade evolua, que a sociedade progrida, mas ele quer fazer isso de uma forma controlada, não de uma forma abrupta. Então, o conservador, ele é amigo das reformas, daquelas transformações da sociedade, feita com muita prudência, com muito cuidado, sempre analisando os resultados para evitar que se fuja do controle. Ao contrário das revoluções que fazem terra arrasada para construir tudo do zero, eliminando todo um legado do passado. Então, o conservador, ele está para aquele jardineiro que já tem um jardim formado e que vai lá e poda alguns galhos secos,
orienta o crescimento das plantinhas, mas nunca vai usar um trator para passar a máquina plana sobre o jardim, deixando terra arrasada para começar tudo do zero. Afinal de contas, o conservador sabe que a terra arrasada ela nos obriga a fazer tudo de novo, construir tudo do zero, repetindo erros já do passado, simplesmente por termos negligenciado a experiência anterior, os erros cometidos no passado. Questionamento número 6 é relativo ao bom selvagem. Jean-Jacques Rousseau, há muito tempo atrás, criou essa ideia do bom selvagem. Dizia ele que o homem nasce puro, nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então, os selvagens que vivem lá no meio da floresta em condições muito primitivas de civilização, esses seriam homens puros, que não estão contaminados nem corrompidos pela sociedade. Bom, um conservador não acredita nesta ideia do bom selvagem. Ele acredita que todos os homens têm uma natureza que não é essencialmente boa nem essencialmente ruim. É apenas a natureza humana. Então, para aqueles que têm esta coceira do bom selvagem na cabeça ainda, recomendo até um bom filme, Apocalipto, do Mel Gibson. É um filme que nos conta a história de alguns indígenas que viviam numa época pré-colombiana na América. Eles viviam aqui no continente americano antes da chegada de Colombo. E o que Mel Gibson nos propõe neste filme é mostrar que naquela época a civilização daqueles povos já era humana, já era bruta e cruel. E que não é pelo fato deles viverem em condições bastante iniciais de civilização que os tornava puros e que dava a eles uma natureza diferente da nossa, atuais homens da civilização tecnológica. O questionamento número 7 ele tem a ver com o ceticismo. O conservador é um cético de carteirinha. É uma pessoa desconfiada por natureza. E quando eu falo em ceticismo, não estou dizendo que o conservador é uma pessoa que não acredita em nada. Eu estou falando que ele é uma pessoa que desconfia muito antes de acreditar. Sim, o conservador, ele primeiro faz muitos questionamentos, ele duvida bastante das novas ideias para que elas sejam colocadas à prova, sejam contestadas e, se não forem possíveis de refutar, aí sim podem ser adotadas. Então, o conservador, ele pensa muito antes de acreditar. Ele adota, inclusive, verdades provisórias. Acredita provisoriamente numa verdade até que surja um contraditório, que seja algum elemento da realidade que contradiga aquela verdade. O conservador, por princípio, não adota verdades absolutas e tem bastante preconceito e desprezo contra aquelas soluções de intelectuais de gabinete. Nessa altura do vídeo, você já deve ter percebido que existem muitos questionamentos envolvendo o conservadorismo. Provavelmente, se você adotar o conservadorismo como postura de vida, você não vai ser uma pessoa popular e, em muitos casos, vai ser até uma pessoa incompreendida. Mas eu diria que se você mantiver uma trajetória coerente dentro do seu conservadorismo, você vai ganhar o respeito das pessoas mais esclarecidas da sociedade. Obrigado pela audiência. Vejo vocês no próximo vídeo. A virtude está no meio.